Aos 10 anos de idade, me apaixonei por uma mulher chamada Galina Apollonova. Seu sobrenome era Rubtsova. O marido, um oficial, foi para a Guerra do Japão e voltou em outubro de 1905. Trouxe muitas arcas. Nas arcas havia coisas chinesas, biombos, armas valiosas, ao todo 30 pud. Kuzma, nos dias que Rubtsov tinha comprado aquelas coisas com o dinheiro que ganhou no serviço militar, na direção do setor de engenharia do exército da Manchúria. Além de Kuzma, outras pessoas diziam a mesma coisa. Era difícil não ficar fofocando sobre os Rubtsov, porque eles eram felizes. Sua casa era encostada no nosso terreno, sua varanda envidraçada avançava numa parte de nossa propriedade. Mas o papai não brigava com eles por causa disso. Rubtsov, fiscal tributário em nossa cidade, tinha a reputação de um homem honesto e se dava bem com os judeus. Quando o oficial, seu filho, voltou da guerra do Japão, todos vimos como eles viviam felizes e como eram amigos. Galina Apollonovna ficava o dia todo de mãos dadas com o marido. Não tirava os olhos dele, porque tinha ficado 1 ano e meio sem vê-lo. Mas eu ficava horrorizado com seu olhar. Me virava para o lado e tremia. Neles eu via a vida surpreendente e vergonhosa de todas as pessoas no mundo. Eu queria adormecer e ter um sonho extraordinário para esquecer aquela vida, que superava os sonhos. Galina Apollonovna às vezes andava pelo quarto de trança solta, de sapatos vermelhos e com um roupão chinês. Embaixo das rendas de suas blusas, muito decotadas, via-se uma cavidade e o início dos peitos brancos, inchados, achatados para baixo. E no roupão havia dragões, pássaros, árvores ocas, bordados em seda cor-de-rosa. Ela vagava o dia todo com um sorriso obscuro nos lábios molhados. Esbarrava nas arcas ainda cheias, nas escadas de ginástica espalhadas pelo chão. Por isso Galina ficava com arranhões, e aí ela levantava o roupão acima dos joelhos e falava para o marido: "Beija meu dodói." E o oficial, dobrando as pernas compridas, vestidas em calças de dragões, com esporas, de botas forradas com pele de cordeiro, se punha de joelhos no chão imundo e, sorrindo, movendo as pernas e arrastando os joelhos, beijava o local machucado, o local onde havia uma dobra inchada por causa da pressão da liga. Eu via aqueles beijos da minha janela. Eles me causavam sofrimento, mas não vale a pena contar isso, porque o amor e os ciúmes de um menino de 10 anos se parecem tudo com o amor e os ciúmes de um homem adulto. Por 2 semanas não me aproximei da janela e evitava Galinda, até que o acaso me fez encontrar com ela. O acaso foi um pogrom de judeus que ocorreu no 5º ano em Nikolaev e em outras cidades da zona de assentamento judeu. Uma multidão de assassinos mercenários saqueou a loja de meu pai e matou meu avô, Choil. Tudo isso aconteceu na minha ausência. Pela manhã eu tinha ido comprar pombos com o caçador Ivan Nikodimich. De meus 10 anos de vida, passei 5 sonhando, com toda a força da alma, em possuir os pombos. E, quando aconteceu de eu comprar os pombos, o aleijado Makarenko esmagou os pássaros na minha frente. Então, Kuzma me levou para a casa dos Rubtsov. Na residência deles havia uma cruz de escada a giz no chão. Não tocavam neles, e os Rubtsov esconderam meus pais em sua casa. Kuzma me levou para a varanda envidraçada. Lá estava a mamãe, sentada sobre um casaco verde, e também Galina. "Temos de nos lavar", me disse Galina. "Temos de nos lavar, pequeno rabino. Estamos com a cara cheia de penas, e essas penas têm sangue." Ela me abraçou e me levou pelo corredor, de um cheiro penetrante. Eu encostava minha cabeça no quadril de Galina, o quadril se movia e respirava. Chegamos à cozinha e Rubtsova me colocou embaixo da torneira. Um ganso assava no fogão de ladrilhos, utensílios de cozinha chamejantes estavam pendurados na parede, e ao lado, no cubículo da cozinheira, estava pendurado o Tsar Nicolau, enfeitado com flores de papel. Galina lavou os restos de pombo que tinham secado na minha cara. "Você vai ficar que nem um noivo, meu príncipezinho", disse ela. Beijou meus lábios com a boca carnuda e virou-se. "Escute", sussurrou ela de repente. "Seu pai está transtornado. Passou o dia todo andando pelas ruas, sem rumo. Chame o papai para vir para casa." E vi pela janela a rua vazia, com o céu imenso no alto, e meu pai ruivo andando pelo calçamento. Estava sem gorro, os cabelos ruivos e ralos levantados, o peitilho de papel torto para o lado e preso por um botão que não estava na casa certa. Vaslov, trabalhador calejado, em andrajos acolchoados do exército, andava com insistência atrás do papai.
Pois é, dizia ele com voz rouca e sincera, e tocava carinhosamente no papai com as duas mãos. Não precisamos de liberdade para que os judeus façam comércio livremente. Dê a claridade da vida para um trabalhador pelos seus trabalhos, por essa horrível imensidade. Dê para ele, amigo. Está ouvindo? Dê. O trabalhador implorava alguma coisa ao papai e tocava nele. Lampejos de pura inspiração embriagada se alternavam em seu rosto com desânimo e sonolência. Nossa vida devia ser parecida com a dos Molocanes, balbuciou, cambaleando nas pernas bambas. Nossa vida devia ser do mesmo tipo da dos Molocanes, mas só que sem o Deus dos velhos crentes. Dele, só os judeus tiram vantagem, ninguém mais. E Vaslov berrou um desespero sobre o Deus dos velhos crentes, que só tinha pena dos judeus. Vaslov clamava, tropeçava e tentava alcançar aquele seu Deus desconhecido, mas, naquele instante, uma patrulha de cossacos e cavalos cortou seu caminho. Um oficial de calças listradas e cinturão prateado de gala vinha à frente do destacamento, o cap alto sobre a cabeça. O oficial andava devagar em seu cavalo e não olhava para os lados. Andava como se fosse por um barranco, onde só se podia olhar para frente. Capitão, sussurrou meu pai, quando o cossaco o alcançou. Capitão, falou o papai, apertando a cabeça, e se pôs de joelhos na lama. O que posso fazer? Disse o oficial, olhando para frente, como antes, e ergueu até a pala do cap a mão vestida em uma luva de camurça de cor-limão. À frente, na esquina da rua Ribnaia, arrombadores saqueavam nossa loja, retiravam caixas com pregos, máquinas e meu retrato novo com o uniforme do ginásio. Olhe, disse papai e continuou de joelhos. Eles estão roubando propriedade particular, capitão. Por quê? O oficial resmungou alguma coisa, levou a luva-limão até a pala do cap e sacudiu a rédea, mas o cavalo não andou. Papai rastejou de joelhos na frente do cavalo, ficou junto de suas patas curtas, gentis, um pouco peludas. Sim, senhor, disse o capitão. Puxou a rédea, foi em frente e atrás deles seguiram os cossacos. Estavam impassíveis nas celas altas. Andavam pelo barranco imaginário e sumiram na esquina da rua Sobornaia. Então Galina me empurrou de novo na direção da janela. Chame o papai para casa, disse. Ele não comeu nada desde manhã cedo. E eu me debrucei na janela. Papai se virou ao ouvir minha voz. Meu filhinho, balbuciou com ternura indescritível. E ele veio para junto de nós, na varanda envidraçada da casa dos Rupslov, onde mamãe estava deitada sobre um casaco verde. Ao lado de seu leito estavam espalhados halteres e equipamentos de ginástica. Malditos copecs, disse mamãe ao nos ver. A vida humana e os filhos, nosso destino infeliz, você abriu mão de tudo isso. Malditos copecs, gritava, com uma voz rouca, diferente da sua voz. Depois se agitou em seu leito e se calou. Então, no silêncio, ouviu-se meu soluço. Eu estava junto à parede, com o cap muito baixo sobre os olhos e não conseguia conter os soluços. Que vergonha, meu príncipezinho, sorriu Galina com seu sorriso desdenhoso e bateu em mim de leve com seu roupão de pano duro. Ela passou rumo à janela, em seus sapatos vermelhos, e começou a pendurar as cortinas chinesas num varão requintado. Seus braços nus se afogaram na seda. Uma trança viva se moveu em seu quadril e eu olhei para ela, arrebatado. Menino instruído, eu olhava para Galina como um cenário distante, iluminado por muitos refletores, e logo imaginei que eu era Miron, filho do carvoeiro que vendia carvão em nossa rua. Eu me imaginei membro da milícia de autodefesa dos judeus e então como Miron. Lá vou eu andando com sapatos rotos, amarrados por cordas. No ombro, levo um fuzil imprestável, pendurado num cordão verde, fico de joelhos junto a uma cerca de tábuas, velha e estropiada, e disparo contra os assassinos. Atrás da cerca estende-se um terreno baldio. Nele há montes de carvão cobertos de poeira. O fuzil velho atira mal. Os assassinos de barba, de dentes brancos, avançam e chegam cada vez mais perto de mim. Provo o sentimento orgulhoso da proximidade da morte e nas alturas, no azul do mundo, vejo Galina. Vejo uma janelinha na parede de um prédio gigantesco erguido com miríades de tijolos. Esse prédio, púrpura, se debruça sobre uma estreita rua de terra cinzenta, mal batida, e na janelinha de cima está Galina, com o sorriso desdenhoso. Ela sorri da janela, inalcançável. E o marido, o oficial, seminu, está de pé atrás dela e beija seu pescoço. Tentando conter os soluços, imaginei tudo isso a fim de amar Ruptsova com mais amargura, ardor e desespero, e talvez também porque a medida do sofrimento fosse grande demais para um homem de 10 anos de idade. Os sonhos tolos me ajudaram a esquecer a morte dos pombos e a morte de Choyo. E talvez eu tivesse esquecido de fato aqueles assassinos se
naquele instante, Kuzma não tivesse entrado na varanda junto com o medonho judeu Abba. Quando entraram, já estava escurecendo. Na varanda estava acesa uma lâmpada fraca, encoberta por uma quina de parede. Uma lâmpada que piscava, um satélite da infelicidade. Arrumei o velho, disse Kuzma ao entrar. Agora está deitadinho, bem bonito. Trouxe também o ajudante da sinagoga para falar alguma coisa sobre o velho. E Kuzma apontou para o salmista Abba. Ele vai gemer um bocado, falou o zelador com ar simpático. Enche a barriga de um salmista que ele vai passar a noite toda com sua gemedeira. Ficou de pé na soleira, o Kuzma, com o seu bondoso nariz partido, virado para todos os lados, e quis contar, da maneira mais sincera do mundo, como tinha amarrado a mandíbula do morto, mas o papai interrompeu o velho. Por favor, Rebbe Abba, disse papai, peço ao senhor que reze pelo falecido. Vou pagar o senhor. Eu estava com medo de que o senhor não fosse pagar, respondeu Abba, com voz aborrecida, e colocou a cara de barba nojenta em cima da toalha da mesa. Tenho medo que o senhor pague meu dinheiro e fuja com ele para a Argentina, Buenos Aires, e lá use meu dinheiro para abrir um negócio atacadista, disse Abba, mastigou os lábios desdenhosos e apanhou o jornal Filho da Pátria, que estava sobre a mesa. No jornal havia uma reportagem sobre a proclamação do Tsar de 17 de outubro e sobre a liberdade. Cidadãos da Rússia livre, leu Abba no jornal, soletrando, e mascava a barba, que enchia a boca. Cidadãos da Rússia livre, parabeni-vos pela ressurreição de Cristo. O jornal estava enviesado na frente do velho salmista e tremia. Ele lia sonolento, com voz cantada, e punha acentos surpreendentes nas palavras russas que desconhecia. Os acentos de Abba pareciam a fala surda de um negro recém-chegado da terra natal a um porto russo. Até minha mãe achou graça. Estou cometendo um pecado, gritou ela, saindo debaixo do casaco. Estou rindo, Abba. É melhor dizer como tem passado e como vai sua família. Pergunte sobre outras coisas, resmungou Abba, sem soltar a barba dos dentes, e continuou a ler o jornal. Pergunte outra coisa para ele, disse o papai, logo em seguida, e foi para o meio do cômodo. Seus olhos, que sorriam para nós entre as lágrimas, de repente giraram nas órbitas e se detiveram num ponto que ninguém via. Ai, tchol! Exclamou o papai, com uma voz uniforme, falsa, que se preparava. Ai, tchol, homem querido! Vimos então que ele ia começar a gritar, mas mamãe nos advertiu. Manos! Gritou ela, se desgrenhando num instante, e começou a apertar o peito do marido. Veja como o nosso menino está magro. Por que você não ouve os soluços dele? Por que, manos? Papai se calou. Hakhil, disse ele, assustado. Nem consigo exprimir para você a pena que sinto do Choil. Foi para a cozinha e voltou com um copo d'água. Beba, artista, disse Abba, se aproximando de mim. Beba esta água, que vai ajudá-lo como um incensório ajuda um morto. Na verdade, a água não me ajudou nada. Eu soluçava cada vez mais forte. Um rosnado irrompeu no meu peito. Um volume agradável ao toque cresceu dentro da garganta. O bolo respirava, inflava, obstruía a garganta e rolou por cima da beirada do colarinho. Nele borbulhava a minha respiração dilacerada, borbulhava como água fervente. E quando à noite eu já não era mais um menino de orelhas tombadas, que tinha sido a vida toda, e virei uma bola que se retorcia, então mamãe, envolta num chale, agora mais alto e mais esbelto, se aproximou de Ruptsova, paralisada. Querida Galina, disse mamãe com voz cantada, forte, que transtorno nós somos para vocês, para a querida Nadia Ivanova e para todos em sua casa. Que vergonha eu sinto, querida Galina. Com as bochechas afogueadas, mamãe fez Galina recuar até a porta. Depois se atirou em minha direção e enfiou o chale na minha boca para abafar o meu gemido. Aguente, filhinho, sussurrou mamãe. Aguente pela mamãe. No entanto, embora eu pudesse me segurar, não queria fazer isso, porque já não sentia mais vergonha. Assim começou minha doença. Eu tinha 10 anos. De manhã me levaram ao médico. O Progon continuava, mas não tocaram em nós. O médico, um homem gordo, descobriu em mim uma doença nervosa. Mandou-me levar o quanto antes para Odessa, para consultar os professores, e lá esperar o calor e os banhos de mar. Assim fizemos. Depois de alguns dias, parti com mamãe para Odessa, para a casa da vovó Levi Itzhot e do tio Simon. Partimos de manhã num barco a vapor, e já no meio-dia, as águas marrons do rio Bug deram lugar à pesada onda verde do mar. À minha frente se abria a vida na casa do louco vovô Levit Itzhok, e eu me despedi para sempre de Nikolaev, onde passei 10 anos de minha infância.